Olá, bom dia para você ligado no Amazonsat. Começamos a partir de agora o Momento Amazonas, direto aqui do Palácio Rio Negro, em Manaus. E hoje o assunto do programa é sobre déficit na educação da criança, né? O déficit infantil. Ao meu lado, Eunice Correia e Paulo Correia, diretores da Escola Paraíso Infantil. Bom dia, senhora Eunice. Bom dia, senhor Paulo. Bom dia, é muito bom estar com você mais uma vez aqui. Com certeza. Vamos começar falando, nós vamos tratar sobre o tema de déficit na educação, mas vamos começar falando sobre um pouco de estrutura, né, da escola. Vocês que trabalham com a educação infantil, educação de crianças, qual o mínimo de estrutura, né, que uma escola deve oferecer para a criança ter realmente o melhor aproveitamento educacional? Olha, toda escola deve ter, acima de tudo, a preocupação de funcionar como educadores. Nós temos uma missão que Deus nos deu como educadores e devemos cumpri-la. Eu tive o privilégio de, por 4 anos, pertencer ao Conselho Municipal de Educação. E lá no Conselho Municipal de Educação, como o estadual também, nós temos a preocupação de preparar aquela estrutura mínima necessária para que uma escola possa funcionar. Então, diversos profissionais são necessários para termos esse tipo de trabalho. Como a nossa escola trabalha também em tempo integral, por exemplo, nós temos de ter nutricionista, nós temos de ter enfermeira na escola constantemente, nós temos de ter os pedagogos, psicopedagogos. Então, isso tudo faz parte daquela estrutura mínima. Os nossos profissionais são habilitados, treinados, capacitados. Dentro do possível, sempre que temos oportunidade, nós aproveitamos para que eles possam estar se capacitando mais. Tudo isso é voltado para um bem comum, para a nossa criança. Nós estamos preocupados com o futuro da nossa sociedade e entendemos que isso nós podemos fazer, isso nós fazemos já há 33 anos que existe a escola e nós entendemos que é trabalhar com seriedade, cumprindo aquilo que Deus tem determinado. Com certeza, mesmo porque trabalhar com criança é sempre necessário muita atenção, né? Um descuido pode ser, com certeza, fatal, né, na educação das crianças. Com certeza. Com certeza, né? Agora, seu Paulo, senhora Eunice, vocês trabalham lá com crianças de várias idades e, com certeza, com vários tipos de alunos. Como trabalhar, né, com esses vários alunos, com esses vários tipos de alunos, para desenvolver o potencial de cada um? Olha, nós trabalhamos com crianças desde o berçário, criança de 5 meses em diante, até o 5º ano do fundamental, que é normalmente crianças em torno de 11 anos de idade. Então, trabalhando com essa faixa etária, nós entendemos que trabalhamos com a melhor possibilidade de criação da formação da personalidade do ser humano. E nós procuramos dar o nosso melhor em relação a isso. Nós, como trabalhamos também em tempo integral, então nós temos muitas das vezes oportunidade de lidar com a criança muito mais tempo, às vezes, do que os próprios pais por causa de suas atividades normais. E nós lidamos, de fato, com crianças as mais diferentes possíveis. Mesmo que alguém tenha, por exemplo, 2 gêmeos, vai entender que são diferentes. Então imagine numa escola que nós temos mais de 250 alunos, cada um com uma personalidade diferente, mas sendo tratadas como personalidades diferentes. E nós procuramos fazer a nossa parte em relação a isso. A Eunice, como pedagoga e psicopedagoga, pode falar com muito mais precisão isso. Com certeza, senhora Eunice. De que forma, né, vocês trabalham essas diferentes crianças, né, e trabalham o potencial delas para que elas se desenvolvam da melhor forma possível? Bem, a gente primeiro tem que conhecer a criança com as suas diferenças, né? Então, em cima disso, a professora é orientada, às vezes temos que mudar o nosso planejamento em função de uma criança. Então, muitas das vezes a gente precisa da ajuda dos pais e a família e a escola junto faz um trabalho que aquela criança chegue a ter um desenvolvimento pleno. Com certeza. Agora, senhora Eunice, a senhora é uma pedagoga, uma psicopedagoga. O tema do nosso programa hoje é justamente déficit de atenção infantil. A senhora, como trabalha realmente com esse lado infantil, essa parte da educação infantil, de que forma os pais, os professores podem identificar uma criança com um déficit de atenção?
Bem, a criança com déficit de atenção, ela realmente não se concentra, né? A parte mais prejudicada é a concentração. Então, da feita que nós percebemos que a criança não está desenvolvendo, a gente começa a ter esse cuidado. Então, orientando os pais, muitas das vezes a gente tem uma barreira muito grande em relação a isso, porque os pais acham, não, é porque ele ainda é pequeno, é porque ele é mimado, e às vezes não é, o problema não é esse. Às vezes realmente a criança já está com déficit. Muitas escolas só vão detectar esse déficit de atenção quando a criança tem que ter o retorno, tem que começar a ler, e aí a partir daí é que começam a procurar o profissional, no caso o psicopedagogo, para ajudar essa criança. Às vezes o déficit de atenção não é só a falta da concentração, ele tem outras consequências, às vezes tem umas dificuldade de concentração e de aprendizado, que ele leva a criança, às vezes, a ter um problema neurológico, que só vai detectar realmente no período da leitura. E a escola, anteriormente, nós estávamos fazendo assim, quando a gente detectava uma dificuldade na criança, nós indicávamos os pais a levar ao profissional. E às vezes há vários profissionais, às vezes a criança tem problema na dicção, então uma coisa vai puxando a outra. Se ele tem dificuldade na dicção, na fala, ele vai ter problema na escrita. Então nós mandávamos procurar o psicopedagogo, hoje não, a escola já tem uma outra postura. Isso, a gente vai falar desse assunto já. Okay. Agora deixa eu só fazer uma pergunta. Tem uma idade, e geralmente aparece uma certa idade, uma determinada idade da criança, esse problema do déficit de atenção? Sim, a gente, em média, em média é quando ele começa, 5 anos, começa a parte de prontidão para leitura, que a gente começa a ver que o aluno não senta, não faz a tarefa, mas desde 3 anos, 2 anos, você já sabe aquela criança que tem dificuldade. Já dá para perceber? Já dá para perceber. De que forma, assim, o que pode, de repente, ser o estopim para os pais prestarem atenção que essa criança pode vir a desenvolver realmente um déficit de atenção? Ele não tem interesse. Não tem interesse para se concentrar, para fazer uma determinada atividade. Você dá uma atividade para essa criança, ela olha ali, na mesma hora já levanta e já sai, não senta, não se concentra. Então essa criança ela tem um potencial muito grande para ter no futuro dificuldade de aprendizado. Dificuldade de aprendizagem, né? Esse assunto é um tema, com certeza aí tem vários desdobramentos, mas a gente vai continuar falando sobre ele já depois do intervalo.